horas e 22 minutos, deixa eu chamar nosso próximo convidado. William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, já está aqui conosco para repercutir os principais destaques dessa sexta-feira, destaques importantes. A gente fala dos Estados Unidos e o Will está lá, direto dos Estados Unidos com a gente. Muito bom dia, Will. Sempre bom poder falar contigo. Grande Felipe, bom dia a todos que nos escutam. Estou aqui dessa vez diretamente de Omaha, no Nebraska, aqui no meio dos Estados Unidos, para a conferência que começa hoje. Saindo daqui, eu já estou indo lá para a feira, né, que antecede o grande evento amanhã, que é quando o Warren Buffett vem e fala, comenta os resultados da Berkshire e fala com o público também. Tá na minha pauta aqui, viu, Will, para a gente falar um pouquinho sobre as expectativas, né, desse encontro anual da Berkshire, inclusive cercado, né, por grandes questionamentos. O primeiro, né, a primeira reunião sem Charlie Munger, como que vai ser, né, a expectativa, como que vai ser esse encontro, o que o Buffett vai falar, até mesmo em relação à própria economia americana, economia global. Enfim, já que você tocou no assunto, vamos começar com esse assunto. Embora o principal destaque do dia seja payroll, sejam dados de economia americana, mas vamos falar do encontro anual, né? Como que você está esperando que vá ser esse encontro da Berkshire? Inclusive, como eu citei, né? O primeiro sem Charlie Munger, que nos deixou nos últimos meses aí braço direito de Warren Buffett por muitos e muitos anos. Como que está esse clima, como que está a expectativa para esse encontro né, nesse fim de semana? Bom, a grande expectativa realmente é grande. O sol apareceu e me surpreendeu. Eu já tinha preparado aqui para ficar numa luz ok, mas esse sol está pregando uma peça aqui em mim. Porque estava nublado o dia inteiro, ontem inclusive, previsão de chuva para amanhã e tudo, mas o sol tá dando as caras aí, pelo menos. Não, mas assim, saindo da parte meteorológica, grande expectativa, assim, a primeira reunião sem o Charlie Munger, né, que puxa, desde lá do início, né, dessas conferências, ele sempre esteve com o Buffett, então obviamente vai ser um pouco triste ver o Buffett sozinho ali, né, sem o seu... Não que ele fique sozinho, tem mais gente no palco, né, mas um companheiro de longa data dele. Por outro lado, a gente sabe que todos os ensinamentos e tudo aquilo que o Munger fez são ensinamentos e são conhecimentos que ficam, né, eternos, que marcam para sempre. E aí existem várias expectativas. Primeiro, assim, em relação ao investimento que a Berkshire Hathaway tem na Apple, ontem divulgou o resultado, depois a gente pode falar, mas 50% da carteira da Berkshire é Apple, então isso é relevante, obviamente que isso chama atenção. A Berkshire também é forte no setor de petróleo, né, montou posição em Chevron e Occidental Petróleo, então o mercado vai querer saber se o Buffett continua otimista ou não com o setor. Setor financeiro é 20% da carteira da Berkshire, então também é super relevante, ele tem a Max, Bank of America, Citi, Visa, entre várias outras, então insight do setor financeiro também. Fora isso, obviamente, ele é um grande conhecedor da economia americana, ele nunca faz prognósticos de macroeconomia, ele não fala muito sobre projeção de juros e inflação, mas obviamente que ele conhece muito, entende muito, tanto é que soltou aquela célebre frase, né, do Never Bet Against America. Então ele sempre ressalta muito a solidez e a capacidade da economia americana em se reinventar e atravessar momentos difíceis. Então vamos ver o que ele tem para falar a respeito disso. Por último, mas não menos importante, num cenário geopolítico e num ano com inflação, com eleição, também com certeza vai ser perguntado, né? Ele que é conhecidamente por ter uma visão, um alinhamento mais democrata, né? Ainda que ele mesmo tenha falado que já que não é um democrata de carteirinha, né? Mas vamos ver o que ele fala aí sobre, eventualmente, o governo Joe Biden, sobre a questão geopolítica, sobre impacto, eventualmente, de eleição no mercado, déficit fiscal americano, essas coisas mais de economia mesmo. Ô Will, você falou, né? Ele tem várias participações e antes de eu entrar na Apple, eu queria só saber se te parece que o Warren Buffett pode dar algum spoiler ou falar alguma coisa de inteligência artificial, porque não era um tema tão presente, né, tão impactante assim na reunião do ano passado. E ele vem ganhando muito foco
com os investidores, nas próprias empresas. A gente vê a temporada de resultados, praticamente todo mundo falando de inteligência artificial e as suas participações. Existe a expectativa de que o Warren Buffett possa se render ou até mesmo falar algo sobre essa participação em inteligência artificial? Não que ele não o tenha, né? Depois a gente fala um pouco da Apple, mas que tem toda essa expectativa com a IA. Mas será que Buffett pode estar fazendo algum movimento ou revelar algum movimento nesse sentido? Em relação à inteligência artificial, com certeza vai ser algo que vai ser perguntado. Na reunião passada até teve alguma pergunta na linha de inteligência, e aí assim, o comentário na verdade foi mais do Munger, né? Mas depois o Buffett complementou, meio que seguindo essa linha, dizendo que a inteligência artificial ela não vai substituir a inteligência e a capacidade humana, a criatividade humana. Então ele não vê como algo competidor ou algo que venha, de novo, substituir o ser humano, a capacidade, a inteligência humana. Mas o Buffett ressaltou, assim como avanços na robótica ajudaram muito as indústrias a produzirem mais e melhor, que a inteligência artificial ou a internet, enfim, que ajudaram, né? A inteligência artificial vai ser mais ou menos nessa linha, assim, no sentido de melhorar, enfim, ser uma ferramenta, otimizar e um avanço, né? Então, eu diria que se imagina nisso. O mercado, obviamente, que quando vê a Berkshire com 160 bilhões de dólares em caixa, fica se perguntando, né? Qual que vai ser a próxima investida? Então, será que eles vão investir em alguma empresa mais focada em inteligência artificial? Vai lembrar que eles têm ações da Apple, né? 50% da carteira da Berkshire hoje está alocada em Apple, que é uma empresa, querendo ou não, você pode questionar consumo ou tecnologia, né? Mas que a Apple, ontem mesmo no resultado, já comentou sobre alguns desenvolvimentos que ela espera anunciar, entregar sobre inteligência artificial, né? Então, de certa forma, ele está exposto à inteligência artificial, ainda que não diretamente, né? Ô Will, falando de Apple agora, né? Você sinalizou que a carteira do Buffett tem grande parte de Apple. Inclusive, eu estava lendo um dado aqui que desde o início ali dos investimentos já rendeu praticamente mais de 300% de retorno na carteira dele com essas ações. Deve estar feliz, deve estar bastante satisfeito com isso. E ainda com esse anúncio de recompra de ações, pagamento de dividendos. A Apple, e aí a pergunta virou uma empresa agora de valor, vaca leiteira, mudou o perfil da companhia nesse sentido, com esses resultados e com esses anúncios? Não, eu acho que é meio forte falar assim. Acho que não, né? Não acho que ela tenha virado ainda que de fato seja essas empresas Big Tech, ela tem essa capacidade de serem fortes geradores de caixa e ainda serem empresas de crescimento, né? Que era algo que é algo muito difícil de você combinar, né? Assim, se você está criando um mercado ou desenvolvendo um mercado, você não necessariamente, você ainda está no estágio inicial, né? E essas empresas, não, elas não estão em estágio inicial, elas já geram muito caixa, elas são super robustas, mas ainda têm crescimento e também fazem parte de desenvolver novos mercados, né? Especialmente, por exemplo, inteligência artificial agora, né? Resultado da Apple, o mercado gostou de algumas coisas, né? Obviamente que a recompra de ações de 110 bilhões de dólares ela é emblemática, é um valor bem elevado, elevou ali o dividendo em 1 centavo por ação, ok, também foi bom, esse foi um ponto positivo. Segundo ponto positivo foi que as vendas na China, tá? Preocupação grande em relação à Apple, em relação a isso, né? Elas diminuíram as vendas na China, mas diminuíram menos do que o mercado estava esperando. Então isso também foi visto como positivo. Outro ponto, terceiro ponto positivo, apesar de não dar guidance, né, o CEO da empresa, o Tim Cook, ele comentou que o próximo trimestre, assim, esse trimestre a Apple reportou queda de receitas e queda de lucro, né? Mas ele comentou que espera crescimento de receita já nesse segundo trimestre de 2024. Então, apesar de não dar guidance, ele deu um indicativo de que o segundo trimestre tende a ser melhor. Também foi mais um ponto positivo. E para acabar, né, eu acho que uma grande justificativa para o papel estar repercutindo positivamente
é o fato que ele falou a palavrinha mágica, né? Inteligência artificial, né? Virou uma palavra mágica e quando você solta isso, né? No resultado as ações acabam repercutindo. Então ele falou que devem trazer novidades em relação a isso na semana que vem, quando ele vai lançar o novo iPad. Inclusive, vendas muito fracas de iPad, caindo 17% ano contra ano, vão lançar agora semana que vem. E numa feira, enfim, de desenvolvedores, O né, lançamento, né? da empresa e do sistema, que eles vão lançar também novidades em relação à inteligência artificial. Isso em junho. Ô Will, esse ponto, né, da inteligência artificial, de lançar novos produtos, a Apple estava devendo. Eu lembro, a gente conversava, né, sobre isso nas últimas semanas, sobre a incapacidade, ou pelo menos a pausa da Apple de trazer inovação, de se mostrar o que ela sempre foi, né? A líder de inovação, trazendo novidades e até mesmo a consolidação da liderança do mercado. Por mais que seja a líder ainda do mercado, faltava ainda esse ímpeto. Será que esse lançamento, essa feira que você comentou, pode ser uma virada de chave até nas palavras do Tim Cook, né, trazendo essas expectativas, já que também tinha a expectativa, né, de alguma parceria da Apple com o Gemini, com o próprio OpenAI, enfim, será que é um spoiler aí do que pode vir e aí ter espaço para os investidores ficarem ainda mais otimistas, já que a Apple perdeu bastante valor de mercado ao longo desse ano, né? E aí busca uma recuperação. Não, aparentemente, né, o que está se desenhando é que a Apple vai cortar caminho, né? Ela vai tentar se juntar, que nem você falou, né, o Google e Gemini e ChatGPT, para começar a colocar essas features nas suas devices, né, ou seja, no iPad, no iPhone, nos MacBooks, e já ter meio isso embarcado sem ter que necessariamente gastar muito tempo em desenvolver sua própria, né? Corta caminho, diminui custo. Então eu vejo isso como positivo, né? E aí você tem que só que conseguir integrar isso o mais rápido e entregar uma boa experiência para o usuário. Mas conseguindo isso, eu acho que é um belo gol aí que a Apple acaba ficando focada em desenvolver as suas devices, que é o que ela faz muito bem, vender mais serviços, e se ela conseguir oferecer boas soluções de inteligência artificial já embarcadas nas suas devices, né, ela acaba melhorando aquele moat, né, aquele espaço que ela tem, aquela vantagem competitiva que ela tem em relação a concorrentes. Então, eu acho que essa está sendo um pouco a cabeça, a estratégia da Apple, que parou de gastar ou não vai investir em carros elétricos, né, me desistiu um pouco dessa ideia. Que mais? Até os óculos continuam sendo um investimento, mas mais pensando a longo prazo, e por hora ela consegue já entrar dentro desse mercado de inteligência artificial, aproveitando que já existe por aí, né? Ô Will, eu quero misturar um pouco, né, de resultado, de companhia com um cenário econômico, porque a gente viu Apple subindo agora 7%, quase 8%, alguns últimos resultados trazendo uma volatilidade bastante grande, né, para várias empresas, seja positivamente ou negativamente, empresas ganhando muito ou perdendo muito, às vezes até na casa dos 2 dígitos ali. Estou vendo até Mercado Livre ganhando 11% no pregão de agora. Enfim, eu queria entender um pouco sobre o que pode, né, tá explicando essas grandes oscilações, né, essa grande amplitude de movimento por parte dos investidores nessa temporada de resultados. Tem relação com o cenário econômico? Alguma expectativa que acabou sendo frustrada negativamente? Aí as empresas reagem de forma muito forte. Porque se a gente for pensar bem, né, o tamanho das companhias, como o próprio tamanho da Apple, ganhar 7%, ela está ganhando muito valor de mercado. Ou outra Big Tech perdendo, que seja 10%, está perdendo muito valor de mercado. O cenário econômico está influenciando nessas oscilações, nessa volatilidade dessa temporada de resultados que a gente está passando, Will? Não, eu acho que sim, o que existia é que você tem, depois de fortes altas, né? Você tem a barra ela ficou alta, né? Essas empresas elas têm que entregar bons resultados para justificar os seus valuations, né?
Algumas têm conseguido, outras decepcionam às vezes no guidance, ou que nem no Facebook, não, Meta, falando que vai gastar mais, o mercado fica com o pé atrás em relação a ela, né, que quando gastou muito com o metaverso, o negócio não deu muito certo. E outra característica aqui do mercado americano é que, assim, é um mercado, assim, onde em outros mercados, às vezes, muitas informações elas acabam vazando e as coisas acabam acontecendo e vão sendo precificadas ao longo dos dias, antes até mesmo de serem anunciadas oficialmente, né? Aqui não acontece muito isso, né? Então, não tem o chamado bizu, né, sobre o resultado. Então, o resultado, quando vem, acaba que você, em um único dia, você ajusta, né? Você acaba ajustando se eventualmente o resultado foi bom, decepcionou, ou se, enfim, teve algum guidance, alguma coisa, e aí você gera essas movimentações bastante bruscas, tá? Então, eu diria que é mais por aí. Em relação à economia, o que a gente tem visto é que os últimos dados, depois de janeiro, fevereiro e março, ali, grandes surpresas positivas com resiliência, em abril a gente já começou a ver ali aquilo que se imaginava que a gente viria ao longo do ano, que é de uma desaceleração na economia americana, né? Mas que ao longo que acabaram acontecendo nos primeiros 3 meses e começaram a acontecer agora em abril. Especialmente hoje, por exemplo, você teve o payroll, foi um dado, em todas as suas métricas veio mais fraco do que se imaginava, ou seja, mercado de trabalho dando sinais que talvez não seja tão forte, tão pujante quanto se falava, e isso foi bem recebido pelo mercado, né? Com aquela ideia de que, poxa, se talvez o mercado de trabalho arrefecer, abre espaço para a inflação ceder e, consequentemente, para o Fed começar eventual ciclo de corte de juros. Ou esse payroll, né, é mais fraco, como você muito bem citou, pode ser o início aí de um marco, talvez, do início do pouso suave, tão aguardado, tão esperado nos Estados Unidos, porque até então os dados vinham mostrando essa pujança, essa resiliência, vários dados, né? Até a gente comentava sobre o ADP, que veio de um número importante e que poderia ser refletido no payroll essa pujança, o que acabou sendo frustrado. Os próprios CPI, PCI, enfim, dados de PIB, enfim, esse dado pode ser, esse marco pode estar começando a mostrar aí essa trajetória de pouso suave na economia americana. E caso sim, né, que isso coloca em perspectiva até para as próximas reuniões do Fed, já que a gente tem algumas expectativas do mercado em relação à corte de juros ainda nesse ano. Pois é, o Powell ele comentou, né, se o mercado de trabalho ele começasse a dar sinais de arrefecimento, poderia revisar as expectativas de uma forma mais branda, pensar, olhar para frente numa inflação talvez mais branda. E aí quando você vê um dado de payroll que vem mais fraco, né, eu acho que acaba sendo... A interpretação é um pouco dessa, né? O mercado ele foi do 8 a 80, né? A gente no final do ano lá falava em 6 cortes de juros. A economia foi dando sinais mais fortes do que se imaginava. A gente chegou até alguns dias atrás em não vai ter mais corte de juros, esquece, acabou o ano, né? E agora, depois desse payroll mais fraco e do PIB também, que tinha vindo mais fraco, né? Ainda que você tenha uma inflação, né, que não se mostrou tão mais fraca assim, tá? Mas o mercado começa a dizer, não, peraí, talvez ainda tem chance de corte de juro ali em setembro, mais um lá em novembro, quem sabe, né? E vamos lembrar que ainda para a próxima reunião de junho ainda tem mais um dado de payroll, então o Fed, que fala muito em data dependent, né, independer muito dos dados, ainda vai ter mais um dado para tomar a sua decisão. Mas por que tudo isso que a gente está comentando aqui é importante para quem está nos assistindo? A gente fica muito no detalhe aqui do Fed, do dado, não sei o quê. Simples, você está vendo hoje o dólar caindo, né? Hoje o dólar 5,05, pelo menos quando eu tinha visto. É exatamente por conta disso, né? Que às vezes acha que é muita coisa que acontece no Brasil. Não, o dólar hoje está caindo contra o real, ou o real está se valorizando essencialmente porque está acontecendo no resto do mundo por conta exatamente disso que a gente está comentando, desse payroll mais fraco. Chegou lá, né, Will? Agora deu uma voltada, mas 5,8, 5,9, mas
Tá lá, tá abaixo do início lá do pregão, que tava lá no 5,11, 5,12, 5,14, por aí, nessa meiuca aí. Mas ouvindo você falar, Will, o que o mercado está projetando, lembrando também que daqui a pouco o Federal Reserve também já começa a projetar o impacto, né, do juro, de como que vai estar a economia no ano que vem, né? Não só nesse ano. Então, precisa tomar medidas bem calculadas, né, para também não impactar o cenário no ano que vem, né? Que senão para virar a mão ou talvez fazer alguma correção, acaba ficando um pouco mais difícil e mais tarde também, né? Não, com certeza, né? Ele está sempre ponderando com as expectativas, né? O trabalho do Fed é controlar as expectativas inflacionárias, né? Esse é o ponto principal, assim, né? A inflação ela já cedeu bastante, né? Hoje você tem uma taxa de juros que ela já é maior do que a inflação, enfim. A questão é que ainda tem algum caminho, eles mesmos falam, um longo caminho até jogar essa inflação de volta para a meta. E o mais importante é o lance da trajetória, né? Você estava vendo uma trajetória declinando, todo mês um pouquinho menos e parou. E aí esse parou é o sinal de alerta, né? Pô, não, ele tinha que continuar. Se a trajetória voltar a mostrar isso, né? Continuidade dessa inflação cedendo, aí acho que abre espaço tranquilamente para o Fed baixar juros. Que, conforme eu já comentei, né? Assim, você tem uma política, você tem um juro mais alto do que a inflação, ponto. Talvez não esteja sendo suficiente, talvez tenha que deixar esse juro fazer mais efeito na economia, esse é o questionamento, mas já tem um juro maior do que a inflação, tá? E se a inflação voltar a dar esses sinais, essa trajetória benigna, você pode começar a baixar aos pouquinhos já antevendo 2025 também, porque você ainda vai ter juro real positivo, ou seja, o juro ainda vai estar acima da inflação, né? Então, é um pouco disso, mas o Fed ainda precisa controlar as expectativas e ver que voltou a trajetória. A inflação deu uma desgarrada, ela tem que voltar para o trilho, né? Will, é isso. A gente vai continuar falando, obviamente, ao longo aí das próximas semanas. Esse cenário bastante incerto, mas que talvez hoje possa ter começado ali um ponto de inflexão. Sem saber ainda, obviamente, o que vai acontecer lá para frente. O mercado tá meio Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei, mas vai se adequando, vai lendo dado a dado para conseguir fazer esse mapeamento. Obrigado, Will. Um abraço para você e me faz um favor, manda um abraço para o Oráculo aí de Omaha e fala que eu mandei um abraço para ele. E você volta também com conteúdos especiais aqui para a BMC, direto aí da cidade natal do grande Warren Buffett. Obrigado, Will. Não, pode deixar que eu vou mandar vídeo para você, já que eu tinha combinado aí com a produção, para logo depois do evento, no sábado e domingo, já repercutir isso, né? Sempre é relevante o que ele fala. E quem quiser também, você me convida a me seguir nas redes sociais, que eu estou postando várias coisas para mostrar como é que é esse dia a dia aqui em Omaha, no Nebraska. Imperdível. Obrigado, Will. Um abraço para você, ótima sexta-feira, bom evento e até a próxima.